Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul de Oliveira. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Saramago é 100. Já estamos no ano de 1996 e após atravessar a branca escuridão do ensaio sobre a cegueira, Saramago segue iluminado e iluminando. Seu ensaio já é um sucesso de público e crítica, alcançando rapidamente vários idiomas. E o ano começa com uma viagem ao Brasil para receber, simplesmente, o Camões, o prêmio mais importante da língua portuguesa. Mas José não sossega. Enquanto o avião se preparava para aterrissar em Brasília, o título de seu próximo livro tomava forma. Do céu, sentiu que os nomes todos estavam ali, na cidade que via entre as nuvens, nas casas onde habitavam pessoas comuns. Todos os nomes, dos vivos e dos mortos. Esse momento único foi anotado em seu caderno de capa preta no dia 28 de janeiro de 96, registrando o nascimento do título do livro com as seguintes palavras: descendo para Brasília, penso subitamente na gente sem nome do ensaio, penso na lista de nomes de trabalhadores, um para cada letra do alfabeto, que aparece no memorial, e num instante apresenta-se-me o título. Todos os nomes. Servirá isto para alguma coisa? Claro que sim, José, para muita coisa. Todos os nomes foi uma ideia tão arrebatadora que apenas 10 meses depois já era realidade. Pode-se dizer que Saramago é um escritor incomum, uma mente brilhante e em permanente estado de ebulição, um mago das ideias, que podem surgir de seu descontentamento com o espetáculo do mundo, de uma ilusão de ótica, de um autoquestionamento ou dos desvios da história. Nossa sorte é que Saramago não se atropelava, sabia anotar os pensamentos e os guardar para o momento oportuno. Todos os nomes não foi uma ideia protagonista, mas se impôs com a naturalidade dos grandes acertos. Quatorze anos antes, em 1982, na altura em que escrevia o Memorial do Convento, José imaginou pela primeira vez a redação de um livro de memórias, inicialmente intitulado O Livro das Tentações. Em 1989, já escritor consagrado internacionalmente, Saramago declarou: se continuo como até agora, com a mesma energia e saúde, penso escrever ao menos 3 ou 4 romances mais. O último deles se intitulará O Livro das Tentações. Será um compêndio de reflexões, pequenas anedotas e vivências pessoais. 3 ou 4, José? Ainda bem que não tentaste a carreira de vidente. Com energia de sobra, dali em diante foram mais de 20 títulos publicados. E o tal Livro das Tentações não foi o último, e nem tampouco saiu com esse título. Publicou-se como As Pequenas Memórias, em 2006, mas não será neste episódio que dele trataremos. Por que então falar desse livro? Após o ensaio sobre a cegueira, os planos de Saramago caminhavam para seu livro de memórias. Mas suas pesquisas iniciais sobre sua infância revelaram fatos que o surpreenderam e o desviaram definitivamente da rota imaginada, o conduzindo para todos os nomes. Saramago pode nos explicar melhor. Quando apareci na Zinhaga, já via na casa onde comecei a vida um menino chamado Francisco, nascido 2 anos antes. O pobrezinho veio a morrer passado pouco tempo. Por isso não cheguei a sentir-lhe a falta. Tanto mais que a família, depois, quase deixou de falar dele. O meu pai nunca. E a minha mãe, só para me dizer, em ocasiões que eu achava mal escolhidas, que o Chico
tinha as faces escuradíssimas, ao contrário das minhas, que sempre puxaram para o pálido. Não esperava eu que este longínquo e esquecido irmão me aparecesse de repente nas primeiras linhas do livro das tentações. E deveria tê-lo pensado, porque na verdade era, como agora se diz, incontornável, impedindo-me de seguir para diante enquanto não deixasse no relato notícia da sua curta vida. Percebi então que não sabia nada dele, nem sequer as simples datas do seu começo e do seu acabar. Pedi, portanto, ao Conservatório do Registro Civil da Golegan uma cópia do registro de nascimento, que vim agora encontrar em casa no meio de correspondência de um mês. Tremeram-me as mãos, e creio que se me nublaram um pouco os olhos quando comecei a ler o papel. Na coluna dos averbamentos, à esquerda, estaria o que me faltava saber, a data do seu falecimento. Deveria estar, mas não estava. Debaixo do nome de Francisco de Souza, todas as linhas se encontram em branco. Francisco de Souza não teve vida nem morte. E, no entanto, eu sei que ele morreu de difteria, popularmente chamada garrotilho, no Instituto Câmara Pestana, como minha mãe nunca se esquecia de acrescentar, depois de ter recordado, uma vez mais, que o Chico tinha as faces tão coradas que eram como maçãs camoesas. Suponho que ainda será possível encontrar o registro deste nome e desta morte nos velhos arquivos do Instituto, mas eu pergunto-me se não seria preferível deixar as coisas como estão, aquelas linhas por sempre brancas, como se o destino me tivesse dado um irmão imortal. Após inúmeras buscas nos arquivos das conservatórias, dos cemitérios e hospitais, Saramago finalmente descobre os registros de vida e morte de seu irmão mais velho. O Francisco morreu no dia 22 de dezembro de 1924, às 4 horas da tarde, e foi enterrado no cemitério de Benfica no dia 24, quase à mesma hora. Triste Natal foi aquele para os meus pais. A história do Francisco, porém, não se acaba aqui. Sinceramente, penso que o romance Todos os Nomes talvez não tivesse chegado a existir, tal como podemos ler, se eu, em 1996, não tivesse andado tão enfronhado no que se passa dentro das conservatórias de registro civil. Episódio 12. Todos os Nomes. Os nomes sempre ocuparam especial atenção na inventividade saramaguiana, produzindo personagens como H, os Mau Tempo, Baltazar Sete Sóis, Blimunda Sete Luas, Lídia, Joana Carda, Maria Guavaira, Constante, Senhor José, enfim, o pensar os nomes sempre fez parte da sua literatura. 10 anos antes, em A Jangada de Pedra, Saramago já punha suas personagens a filosofar sobre o tema, como na passagem em que vamos ler agora. Quando depois da ceia conversavam ao redor do lume, Joaquim Sassa teve uma súbita inspiração e perguntou: "De onde é que te veio esse nome de Guavaira? Que é que significa?" E Maria Guavaira respondeu: "Guavaira, que eu saiba, é nome que ninguém mais tem. Sonhou-o a minha mãe quando eu ainda estava dentro dela. Queria que eu me chamasse Guavaira, só assim, mas o meu pai teimou que também havia de ser Maria, e fiquei como não devia, Maria Guavaira. Então não sabes o que quer dizer? O meu nome veio de um sonho. Os sonhos significam sempre alguma coisa, mas não o nome que estiver no sonho. Agora, digam-me dos nomes que tem." Disseram-lhe cada qual o seu, um por um. Então Maria Guavaira, remexendo com um tição o lume, disse: "Os nomes que temos são sonhos. Com quem estarei eu a sonhar, se sonhar com o teu nome?" E agora, José?
Depois da festa barroca do Memorial do Convento, depois do grave diálogo com as máscaras pessoanas em o ano da morte de Ricardo Reis, depois do processo de Deus lavrado em milagre estilístico em o Evangelho segundo Jesus Cristo, depois da sombria parábola advertência de Ensaio sobre a Cegueira e de tantas outras obras notáveis, e agora? Agora é esse surpreendente Todos os Nomes, relato das aventuras de um José que, como do poema de Drummond, é sem nome, embora o seu seja o único a figurar na história. Extraordinárias aventuras as deste modesto escriturário da Conservatória Geral do Registro Civil. O senhor José, em sua aparente humildade, em sua autêntica solidão, em sua falta de bens materiais e afetivos e, sobretudo, em sua inalienável dignidade humana, é um parente próximo de outras grandes personagens literárias. Bouvard e Pécuchet, os copistas enciclopédicos de Flaubert, o obstinado Bartleby de Melville, o metafísico Bernardo Soares de Pessoa e outros tantos escreventes por ofício, inconformados com o fato da escrita da vida ser tão pouco favorável aos viventes que escrevem e são escritos. O senhor José, cumpridor exemplar de suas funções, começa por cultivar o hobby inocente de colecionar recortes sobre pessoas famosas. Mas como as informações sobre as pessoas são necessariamente imprecisas e infinitas, ele resolve torná-las mais confiáveis e completas com a ajuda dos documentos de sua repartição. As diligências nesse sentido o levam a cometer infrações ao regulamento e a protagonizar aventuras de que ele nunca se julgaria capaz. De infração em infração e de surpresa em surpresa, o senhor José acaba por misturar, como um deus, os domínios da vida e da morte. Tão notável quanto a criação psicológica da personagem é a edificação verbal, por Saramago, do prédio da conservatória. Monumental, totalitário, labiríntico, assustador, como todos os arquivos em que se fixam e reduzem as vidas humanas, sejam eles repartições públicas ou bibliotecas de Babel. Atraído, como tantos grandes romancistas desde o século XIX, pela tarefa de fazer o inventário do mundo, mas cético quanto a essa possibilidade, Saramago opta pela subversão individual contra a opressão das autoridades catalogadoras, pela desordem da vida contra a ordem da morte. E tudo isso num estilo que parece ter atingido, no máximo da simplicidade, o máximo de sutileza. Todos os Nomes é um daqueles poucos livros que ainda merecem ser definidos como um clássico. O impecável texto que acabamos de ouvir é um presente da escritora e professora Leila Perrone Moisés, encontrado nas orelhas das edições de Todos os Nomes pela Companhia das Letras. Profunda admiradora de Saramago, com afeto, Leila revela as qualidades mais caras da obra. Em outra análise, ilumina ainda mais o romance. O livro é um romance policial, um romance de amor e um romance de aprendizagem. O senhor José segue as pistas de uma pessoa, apaixona-se por ela sem a conhecer e transforma-se ao longo da busca. 3 das mais clássicas categorias de romance se acham assim, harmoniosamente fundidas de maneira original. Sob a aparência de uma história banal, vivida por uma pessoa comum, Todos os Nomes mobiliza as imensas questões da identidade, das relações entre os indivíduos, do amor, da verdade e da mentira, da vida e da morte, do poder divino ou institucional sobre o destino dos homens. A grande qualidade de Saramago é a de sugerir todas essas questões filosóficas com a naturalidade e a leveza que só um mestre do romance pode alcançar, e com o toque de humor que caracteriza os discursos dos sábios.
Exatamente, Leila. Leveza, naturalidade, humor e sabedoria. E o nosso saber se alimenta das palavras do mestre. O que pensa José sobre esse livro? Pode-se dizer, superficialmente, que Todos os Nomes é um romance sobre morte e sobre os mortos, e no qual há até um cemitério enorme, disparatado. Mas não é assim. É uma obra sobre a vida. Talvez um ensaio sobre a existência. Julgo que todos os livros o são, que escrevemos para saber o que significa viver, e não já para tentar encontrar respostas às famosas perguntas: quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Que o livro possa ser visto como uma indagação sobre a identidade, sim, mas não sobre a identidade própria. O que aqui se procura é o outro. Epígrafe e dedicatória. Todos os Nomes é dedicado a Pilar e traz uma epígrafe proveniente de mais uma das suas criações, o Livro das Evidências, que assim determina: conheces o nome que te deram, não conheces o nome que tens. Epígrafe profunda e enigmática, mas também autobiográfica. Vejamos o que Saramago escreveu em suas pequenas memórias, mas atenção ao significado dos termos apelido e alcunha. Em Portugal, apelido é o nosso sobrenome e alcunha, o que seria para nós brasileiros um apelido depreciativo. Com a palavra José de Souza Saramago. Contei noutro lugar como e por que me chamo Saramago. Que esse Saramago não era um apelido do lado paterno, mas sim a alcunha porque a família era conhecida na aldeia. Que indo meu pai a declarar no registro civil de Golegã o nascimento do seu segundo filho, sucedeu que o funcionário, chamava-se ele Silvino, estava bêbado. Por despeito, disso acusaria sempre meu pai. E que, sob os efeitos do álcool e sem que ninguém se tivesse percebido da onomástica fraude, decidiu, por sua conta e risco, acrescentar Saramago ao lacônico José de Souza que meu pai pretendia que eu fosse. E que, desta maneira, finalmente, graças a uma intervenção por todas as mostras divinas, refiro-me, claro está, a Baco, deus do vinho e daqueles que se cedem a bebê-lo, não precisei de inventar um pseudônimo para, futuro havendo, assinar os meus livros. A sorte, grande sorte minha, foi não ter nascido em qualquer das famílias da Zinhaga que naquele tempo, e por muitos anos mais, tiveram de arrastar as obscenas alcunhas de Pichatada, Corroto e Caralhana. Entrei na vida marcado com este apelido de Saramago sem que a família o suspeitasse. E foi só aos 7 anos, quando, para me matricular na instrução primária, foi necessário apresentar certidão de nascimento, que a verdade saiu nua do poço burocrático, com grande indignação de meu pai, a quem, desde que se tinha mudado para Lisboa, a alcunha desgostava. Mas o pior de tudo foi quando, chamando-se ele unicamente José de Souza, como ver-se podia nos seus papéis, a lei, severa, desconfiada, quis saber por que bulas tinha ele então um filho cujo nome completo era José de Souza Saramago. Assim intimado, e para que tudo ficasse no próprio, no são e no honesto, meu pai não teve outro remédio que proceder a uma nova inscrição do seu nome, passando a chamar-se ele também José de Souza Saramago. Suponho que deverá ter sido este o único caso na história da humanidade em que foi o filho a dar o nome ao pai. Não nos serviu de muito, nem a nós, nem a ela, porque meu pai, firme nas suas antipatias, sempre quis e conseguiu que o tratassem unicamente por Souza. E assim começa o romance. Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco,
as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. A porta é antiga. A última camada de pintura castanha está a descascar-se. Os veios da madeira, à vista, lembram uma pele estriada. Há 5 janelas na fachada. Mal se cruza o limiar, sente-se o cheiro do papel velho. É certo que não passa um dia sem que entrem papéis novos na conservatória, dos indivíduos de sexo masculino e de sexo feminino que lá fora vão nascendo, mas o cheiro nunca chega a mudar. Em primeiro lugar, porque o destino de todo papel novo, logo à saída da fábrica, é começar a envelhecer. Em segundo lugar, porque, mais habitualmente no papel velho, mas muitas vezes no papel novo, não passa um dia sem que se escrevam causas de falecimentos e respectivos locais e datas, cada um contribuindo com os seus cheiros próprios, nem sempre ofensivos das mucosas olfativas, como demonstram certos eflúvios aromáticos que de vez em quando, sutilmente, perpassam na atmosfera da Conservatória Geral e que os narizes mais finos identificam como um perfume composto de metade rosa e metade crisântemo. Descrita de modo hiperbólico, com traços de fantástico em que o terror se atenua com o humor, a conservatória é monumento e ruína, caverna pré-histórica e catedral. Para seus funcionários, o edifício é um microcosmo ideal, mundo e centro do mundo. Um cenário monumental de estantes gigantescas, ciclópicas e sobre-humanas, repletas de verbetes, onde contrastam a profusão de vidas e mortes, a imensidão arquitetônica e a pequenez humana. Registro e solidão. Apresentada como personagem central na abertura do romance, a conservatória cede espaço, já no segundo capítulo, ao nosso protagonista, assim descrito pelo narrador. Além do seu nome próprio de José, o Senhor José também tem apelidos, dos mais correntes, sem extravagâncias onomásticas, um do lado do pai, outro do lado da mãe, segundo o normal, legitimamente transmitidos, como poderíamos comprovar no registro de nascimento existente na conservatória, se a substância do caso justificasse o interesse e se o resultado da averiguação pagasse o trabalho de confirmar o que já se sabe. Pessoas assim, como este senhor José, em toda parte as encontramos. Ocupam seu tempo, ou o tempo que creem sobejar-lhes da vida, a juntar selos, moedas, medalhas, jarrões, bilhetes postais, caixas de fósforos, livros, relógios, camisolas desportivas, autógrafos, pedras, bonecos de barro, latas vazias de refrescos, anjinhos, cactos, programas de óperas, isqueiros, canetas, mochos, caixinhas de música, garrafas, bonsais, pinturas, canecas, cachimbos, obeliscos de cristal, patos de porcelana, brinquedos antigos, máscaras de carnaval. Provavelmente fazem-no por algo que poderíamos chamar angústia metafísica. Talvez por não conseguirem suportar a ideia do caos como regedor único do universo. Por isso, com as suas fracas forças e sem ajuda divina, vão tentando pôr alguma ordem no mundo. Por um pouco de tempo ainda o conseguem, mas só enquanto puderem defender a sua coleção. Porque quando chega o dia dela se dispersar, e sempre chega esse dia, ou seja por morte, ou seja por fadiga do colecionador, tudo volta ao princípio, tudo torna a confundir-se. Em sua angústia metafísica, nosso protagonista tenta reger o caos ao colecionar recortes de jornal sobre pessoas famosas. Habitando uma pequena casa adjacente ao pavilhão central da conservatória, a única que resistiu às mudanças urbanísticas da região e que possui uma porta interna que se comunica com o grande salão dos arquivos, o senhor José decide completar os dados de sua coleção
com as informações das fichas da conservatória. Quebrando as regras que jurara seguir, entra no prédio no meio da noite e busca os papéis para copiar seus dados. E é em uma dessas aventuras noturnas que vemos o acaso conduzir a história. A ficha de uma mulher desconhecida vem, por engano, colada de um dos famosos. Atordoado pelo destino e hipnotizado pela anônima mulher, ele parte à sua procura, abandonando uma vida reclusa, insossa e subordinada, para viver de verdade. Em absoluta desordem, desafia o poder, quebrando regras e metendo-se em loucas aventuras. Seus atos não o levam a encontrar pessoalmente a mulher desconhecida, mas a conhecer melhor a si mesmo e aos outros, a saber mais sobre as vidas e sobre a vida. Loucas aventuras que fazem de todos os nomes um romance detetivesco, ambientado em 3 cenários principais e análogos: a conservatória, o colégio onde estudou a mulher e o cemitério. Labirintos e afluentes de um mesmo arquivo geral, regedor da morte e da vida. Romance que é também uma história de amor, como mais uma vez traduz Leila Perrone. O escriturário procura a mulher desconhecida com a qual, aparentemente, almeja viver uma relação amorosa. Mas desde o início fica claro que a busca é seu próprio objeto. Sr. José rejeita os caminhos mais simples, como a consulta à lista telefônica, receando o desenlace de sua pesquisa. Em seu diálogo interior, reconhece: tu não queres encontrá-la em pouco tempo, talvez nem em muito. Em sua busca por um sentido para a vida, nosso escriturário encontra na busca o sentido da vida. Outra criação singular de Saramago em todos os nomes é o teto que tudo vê, tudo sabe e com o qual o Sr. José dialoga em busca de respostas. Sim, um teto. O teto de seu quarto, ou, se preferirem, a sua própria consciência. Diálogos únicos que fazem do livro também um romance de aprendizagem. Com vocês, Sr. José e o teto. Não sou estúpido. De fato, estúpido não o és. O que levas é demasiado tempo a perceber as coisas, sobretudo as mais simples. Por exemplo, que não tinhas nenhum motivo para ires à procura dessa mulher, a não ser o quê? A não ser o amor. É preciso ser-se teto para ter uma ideia tão absurda. Creio ter te dito alguma vez que os tetos das casas são o olho múltiplo de Deus. Não me lembro. Se não te disse por estas precisas palavras, digo-o agora. Então, diz-me também como poderia eu gostar de uma mulher a quem não conhecia, a quem nunca tinha visto. A pergunta é pertinente, sem dúvida, mas só tu é que poderás dar-lhe a resposta. Essa ideia não tem pés nem cabeça. É indiferente que tenha cabeça ou tenha pés. Falo-te de outra parte do corpo, do coração, esse que vocês dizem ser o motor e a sede dos afetos. Repito que não podia gostar de uma mulher que não conheço, que nunca vi, salvo em alguns retratos antigos. Querias vê-la, querias conhecê-la, e isso, concordes ou não, já era gostar. Fantasias de teto. Fantasias tuas, de homem, não minhas. És pretensioso, crês que sabe tudo a meu respeito. Tudo não, mas alguma coisa deverei ter aprendido depois de tantos anos de vida em comum. Aposto que nunca tinhas pensado que tu e eu vivemos em comum. A grande diferença que há entre nós é que tu só me dás atenção quando precisas de conselhos e levantas os olhos cá para cima, ao passo que eu levo o tempo todo a olhar para ti. O olho de Deus.
Seguindo o fio de Ariadne nesse labirinto de buscas e encontros, vamos continuar guiados pela análise profunda de Leila Perrone Moisés. Quando o Senhor José encontra a mulher desconhecida, esta já está morta. Entretanto, a busca não foi malograda. O escriturário viveu uma intensa história de amor e a desconhecida, pela qual ninguém se interessava, tornou-se conhecida e lembrada para além da morte, sugerindo que todas as pessoas desconhecidas merecem interesse e lembrança afetuosos. E ainda mais, a aventura confere à personagem e aos leitores sabedoria ampliada, como vemos nesse trecho do romance. Sabendo nós, enfim, que o que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e que é preciso andar muito para alcançar o que está perto. Mais do que morta, suicida. Após descobrir que a mulher desconhecida tirara a sua própria vida, o Senhor José decide ir até o cemitério, ver a sua sepultura, como se, crendo ter chegado ao fim de tudo, a sua busca ainda não tivesse terminado. Ali, nesse labirinto maior que é o cemitério, ele encontra um enigmático pastor de ovelhas e, imediatamente, nos recordamos do Evangelho segundo Jesus Cristo e daquele pastor, anjo, diabo, ambiguamente bom e mau. Perverso, o pastor troca o número das sepulturas porque a morte, assim, é uma farsa. Nomes e números são convenções arbitrárias. Nuns e noutros, as pessoas estão ausentes. Anjo da morte, o pastor é também anjo da vida. E nesse diálogo, o Senhor José afirma e ele retruca. A morte é sagrada. A vida é que é sagrada, Senhor auxiliar de escrita. O pastor serve a vida na medida em que perpetua a lembrança dos mortos, confundidos para além da existência individual. Sábio, a lição maior que o pastor dá ao Senhor José está nestas palavras. Não creio que haja maior respeito do que chorar por alguém que não se conheceu. Ora, o que fez Saramago se não chorar pelos mortos desconhecidos que sofreram os martírios da religião, as perseguições inquisitórias, a exploração abusiva de sua força de trabalho ou a cegueira alienante, transformando-os em personagens para sempre vivas? A tarefa que Saramago assume é a de manter vivos os mortos, de dar sentido à vida com a memória histórica, misturando assim mortos e vivos, como decide fazer finalmente o chefe da conservatória. Nós, os que escrevemos e movemos os papéis da vida e da morte, reunamos em um só arquivo, a que passaremos a chamar simplesmente histórico, os mortos e os vivos. Assim como a morte definitiva é o fruto último da vontade de esquecimento, assim a vontade de lembrança poderá perpetuar-nos a vida. Cadernos de Lanzarote. Sábias palavras, José. Aqui nós vamos lembrando e divulgando sua obra, suas ideias, seus sentimentos. Lendo, te fazemos vivo, eterno. E lendo seus cadernos, eternizamos seus momentos mais íntimos como criador. No dia 2 de julho de 1997, José registrou em seus diários o término da escrita de todos os nomes. Nada melhor do que essa leitura para encerrarmos o episódio. Ponto final em todos os nomes. Não sou capaz de imaginar o que se dirá deste livro, inesperado, creio, para os leitores, de certo modo ainda mais que o ensaio sobre a cegueira. Ou talvez sim, talvez imagine. Dirão que é uma outra história triste, pessimista, que não há nenhuma esperança neste romance. No que me respeita, vejo as coisas com bastante clareza. Acho simplesmente que quando escrevi o Evangelho segundo Jesus Cristo, era novo demais para poder escrever um ensaio sobre cegueira. E quando terminei o ensaio, ainda tinha que comer muito pão, muito sal para me atrever com todos os nomes.
À noite, enquanto passeava no jardim para acalmar os nervos, tive uma ideia que explicará melhor o que quero dizer. Foi como se, até o Evangelho, eu tivesse andado a descrever uma estátua e, a partir dele, tivesse passado para o interior da pedra. Pilar acha que é o meu melhor romance, e ela sempre tem razão. No próximo episódio, encontraremos um Saramago já glorificado pelo Prêmio Nobel, mas cada vez mais ativo e fiel aos seus leitores. Espero vocês na caverna. Até lá! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. Se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!